Como disse ontem aqui, e também hoje ao fazer a chamada dessa entrevista, é dado como certo aí por muitos correligionários, pessoal do partido, essas coisas todas, e muitas pessoas comentam também pela cidade nos últimos tempos, dando quase que como certo a campanha para deputado estadual do Neto Marcelani. E diante disso, e como a gente percebeu que isso começou a ganhar volume nas conversas que a gente tem com as pessoas, com o meio político ou não, então também nós ficamos com essa curiosidade em saber se isso é verdade ou não. Por isso é que nós trazemos ao programa hoje, para falar sobre isso, o próprio Neto Marcelani, a quem agradecemos pela presença. Bom dia, Neto. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Saudades, a todos os telespectadores da TVM. Agradeço demais o convite. É um grande prazer estar aqui hoje com você, tratando um pouco dessas questões políticas, desse futuro aí que a gente vai discutir. A primeira pergunta é esta mesmo. É verdade mesmo ou não? Olha, Daércio, para contextualizar, né, há alguns dias atrás, há cerca de 60, 70 dias atrás, vocês todos sabem aqui em Matão, você principalmente tenho certeza que sabe disso, trabalho com o Rodrigo Garcia desde 2011, que foi eleito deputado federal nas últimas eleições. Até janeiro, até 31 de janeiro, foi secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Eu era diretor da CDHU, diretor de atendimento habitacional da CDHU. E alguns dias atrás o Rodrigo me chamou. A gente tem, óbvio, conversas cotidianas, rotineiras, né? Mas essa conversa foi um pouco mais específica em relação às eleições que se aproximam agora em outubro, e me fez um pedido, né? Me fez aí um pedido para que eu me afastasse no prazo legal da CDHU, que era 6 de abril, então eu me afastei da CDHU em 6 de abril. Você se afastou? Me afastei em 6 de abril, para que tivesse condições, para que estivesse apto de disputar as eleições como deputado estadual aqui por Matão e por região no próximo pleito de outubro. Então, foi feito esse pedido para que eu me afastasse, foi feito o convite para que eu colocasse meu nome hoje como pré-candidato pelo Democratas aqui pela nossa região. E, naturalmente, atendi a esse pedido, fiquei muito honrado com esse convite feito pelo Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa muito experiente, já tem aí vários mandatos como deputado, já assumiu 3 secretarias distintas. Eu tive o prazer de acompanhá-lo nas 3 secretarias em que ele foi secretário. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente cuidava lá de 3.000 convênios. Na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, quando tive a oportunidade de participar aqui do teu programa várias vezes para tratar dos assuntos das ETECs, das FATECs, dos cursos Via Rápida, que nós trouxemos muitos para Matão quando eu pude coordenar esse programa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E agora, finalmente, na CDHU como diretor de atendimento habitacional. Também tive sempre alinhado com o Rodrigo e fiquei muito honrado com esse convite feito por ele a mim, né? Porque a gente tem uma equipe grande, o Rodrigo tem muitas pessoas que o apoiam, que torcem por ele, que trabalham por ele, que trabalham com ele, e ter sido escolhido, ter sido convidado por ele me fez muito honrado, muito feliz, e vou trabalhar muito para que isso se viabilize. Depende naturalmente das convenções. Hoje todos são pré-candidatos, né? As convenções devem acontecer de julho até agosto, mas meu nome está posto no partido, vou para a convenção dos Democratas, e agora trabalhar duro e buscar aí de maneira mais objetiva possível representar a nossa querida cidade de Matão e também a nossa região. Uma missão bastante firme, uma missão muito gloriosa e que eu aceitei de maneira muito honrada. Ai, dá licença, desculpem os ouvintes aí, mas o pessoal da Vivo enche o saco, né? O dia inteirinho, ontem, hoje, não param de ligar. Desculpe, é que com isso interrompeu aqui. Deixa eu desligar isso aqui. Tranquilo. Porque parece que eles não se tocam, que você não quer comprar o que eles querem oferecer. E fica, eu não sei se no telefone de vocês estão me ouvindo aí acontece a mesma coisa, mas é o dia inteirinho, rapaz, enchendo a gente. Como se a gente não tivesse outra ocupação na vida. Desculpe, também, né? Mas taxativamente você não disse eu sou. Você disse, está tudo encaminhado para isso. Você vai ser candidato ou não, Neto? Dércio, eu sou pré-candidato a deputado estadual, coloquei meu nome para o partido. Agora,
essa decisão pessoal já está tomada, é uma decisão agora partidária que acredito que nas convenções No que isso depende será de decidido. você, está resolvido. Está resolvido. O que depende de mim, o apoio importante, fundamental do Rodrigo Garcia. Então, acho que isso faz com que as coisas caminhem nesse sentido e, se Deus quiser, em abril vai ser homologado pela convenção estadual do partido. Tá, tudo bem que o Rodrigo pediu, que você sempre foi muito fiel, ficou honrado e tudo mais. Mas vamos falar agora do contexto da nossa cidade. Hoje eu comentava aqui que aqui em Matão nós votamos em 150 e poucos candidatos a deputado. No entanto, não tínhamos esse tanto de deputados aqui. 99% deles, se brincar, nem sabem onde nós residimos aqui, não sabem nem nada. O que é lamentável, né? Significa que a gente não cuidou do voto da gente. Eu chamava a atenção para isso, né? Que a gente precisa repensar essa ideia. Tal. Não estou com isso fazendo campanha para você, nem para outros candidatos que virão, talvez, sei lá. Mas apenas despertando a crítica do próprio eleitor sobre a postura dele diante do voto. Se o voto dele não valesse nada, ele pega e eu dou para qualquer um. Né? Nós precisamos acabar com esse costume de achar que a nossa obrigação de cidadão na democracia é só ir lá no dia lá, votar e até logo. Não. Um monte de coisa que vai acontecer ao longo de 4 anos, que ou você tem um cara que está por perto, ele vai... Com isso eu não estou beneficiando você, Neto. Eu estou beneficiando todo e qualquer candidato que se apresentar, desde que ele tenha identidade com a gente. É nesse sentido que eu fiz o comentário na abertura. Então, eu queria saber de você o seguinte. Por que você entende, além de atender ao pedido e tudo mais, você é um nome perfeitamente viável para uma candidatura dessa, não há dúvida. Se vai ganhar ou não é outra questão. Mas que ela é uma candidatura viável, é. Mas uma cidade que tem um intervalo grande de um período que já teve um deputado estadual, que foi o Jaime. E desde então, nós ficamos... A Assembleia, muitas vezes, para a gente é algo... Desculpe, que quase nem existe. Muito distante de Matão. Né? Esse contexto também te chama atenção? Você faz uma observação muito, muito curiosa, né, Dércio? Acho que você disse 150 deputados. Eu não me lembro exatamente o eu número. Eu acho que é mais até. É mais? Eu acho que é mais, né? Mas é muita coisa. É muita coisa. Existe uma pulverização enorme em relação ao voto para deputado na cidade, o que, no meu entendimento, traz consequências, né? Quando você tem alguém que representa a cidade, que trabalha pela cidade, a condição dele de responder pelas demandas da cidade é muito maior, né? Agora, quando você tem 150, 200 candidatos que tiveram voto aqui, qual é o compromisso desses candidatos com o município? Qual foi o retorno que essa votação, que esses votos que esse candidato recebeu em Matão, e que retorno ele deu para o município, né? E como você bem colocou, a gente já teve aqui o Jaime Gimenez, que foi deputado estadual por 2 vezes. Eu acho que essa é a grande prova de que é possível Matão ter um representante na Assembleia. Já teve, né? E por que deixou de ter? Eu acho que é exatamente por conta dessa pulverização, né? Então, o nosso contexto e o meu papel aqui vai ser de trabalhar no sentido de convencer ou de mostrar para os matonenses as vantagens de ter um candidato da cidade, de eleger um candidato da cidade. Naturalmente, Matão hoje tem 65 mil eleitores, aproximadamente. Para se eleger um deputado estadual, você vai precisar de 70 a 80 mil votos. Estadual? Tudo isso? Bastante. Mas a lógica você pega, são 65 mil eleitores. Então, para mim está claro que Matão tem condições de ter um representante da cidade. Já teve com muito menos? Já teve com muito menos, né? Naturalmente, o trabalho que eu pretendo fazer, como pré-candidato, não se fica circunscrito aqui a Matão. Nós vamos trabalhar a região toda, né? Então, acho que o somatório dos esforços aqui em Matão, o entendimento da população de que um deputado da cidade ajuda a cidade, eu acho que Matão hoje, Dércio, passa por um momento difícil, né? A gente tem problemas em Matão. Tem problema do asfalto, tem problema de saúde, a gente tem problemas de médico, né? Geração de emprego. E por mais que eu não esteja e nunca estive alinhado politicamente com o atual prefeito,
eu enxergo os problemas. Basta você andar pela cidade. Você vai na Feira do Bosque, semana passada eu estava lá no Santa Rosa, no bingo do Santa Rosa, né? As redes sociais hoje deixam muito claro qual é a posição da população. Então quem está dizendo que tem problema não sou eu. Quem está dizendo que tem problema é a população que usa esses serviços. E principalmente a população mais carente, que depende da prefeitura, né? Então a minha posição é de contribuir nessa linha, né? Eu não estou alinhado com o prefeito, mas eu torço para que Matão vá bem, eu torço para que ele faça uma boa gestão, eu torço porque as pessoas precisam. E a maneira que entendo que posso contribuir com a cidade, e esse sempre foi o meu papel, Dércio. Eu acho que você me acompanha politicamente aqui de maneira jornalística, né? Você faz a cobertura das eleições. Eu fui candidato a prefeito 3 vezes da cidade, né? Acabaram as eleições, eu não fiquei enchendo o saco de ninguém, muito pelo contrário, eu fui trabalhar. Eu fui buscar recursos para a cidade, eu fui pedir aos deputados que apoiei. O Rodrigo Garcia teve uma votação expressiva aqui na última eleição e retribuiu com trabalho, retribuiu com recurso para o município. Reconheceu esse voto de confiança, essa confiança que a população de Matão demonstrou. Então eu quero, em me elegendo deputado, retribuir essa confiança, trabalhar ainda mais pela cidade, trabalhar pela região, né? Eu acho que esse é um papel que cabe ao deputado. E Matão... por mais que o nosso último deputado seja o Jaime, que foi brilhante, que representou a nossa cidade. Você já vai quanto tempo, hein, de intervalo? Ele terminou o mandato dele, ele foi deputado de 91 a 98, né? 98. Então lá nós já temos se vão 20 anos. 20 anos. 20 anos que Matão não tem um representante lá. E Matão pode ter, Matão tem condições de ter, Matão tem eleitores para ter, Matão tem demandas para ter. E é esse o compromisso que eu quero assumir, quero expor isso para a população, né? A gente unido, Matão unida, eu não tenho dúvida que todos nós ganhamos. Matão ganha com isso. Falta esse elo, tem faltado muito. A gente sente isso nitidamente no noticiário diário. Tudo bem que você estava lá nessas funções agora no CDHU e tudo, e sempre que a gente noticiou aqui, noticiou vários dos seus feitos aí, tudo. Mas nesse intervalo de tempo também, a gente viu o quanto é importante a questão da representação. E quantas ocasiões que a gente não sabia o que fazer. Dá um exemplo muito rápido aqui, convênios de hospital. A começar por coisas burocráticas. Situações emergenciais aí, por exemplo, de ponte que cai, coisas dessas. Estou dando alguns dos muitos exemplos em que o enlace de Matão com o governo, já vou atender no ar essa moça aqui. Falou, moça, por favor, não. O enlace de Matão com as esferas todas de governo foram complicadas. Rapaz, nós travamos uma briga de 6 meses aqui para trazer uma delegada da mulher. A cidade ficou sem. Eu estou tentando mostrar o que é, num momento desse, você ter alguém que faz um enlace ou não. Né? Apenas para exemplificar. Quer dizer, então, fosse essa a situação de termos uma representação mais sólida, mais localizada, e talvez isso tudo fosse muito mais fácil. Né? Uhum. Mas evidentemente que você não tinha essa atribuição geral de assuntos gerais, tal, de saúde, uma série de outras funções aí, porque você estava lá. Mas não deixei de contribuir, viu, Daércio? Eu até recebi há pouco tempo atrás alguns pedidos em relação à área da saúde. Nós conseguimos liberar R$100 mil para compra de medicamento. A gestão atual assinou esse convênio nos últimos dias aí, de março, começo de abril. Esse dinheiro, acredito que em breve seja liberado. Eram R$100 mil para custeio da área da saúde, né? Dinheiro que vai na ponta para atender a população que mais precisa, né? Nós também conseguimos liberar, através do deputado Rodrigo Garcia, R$300 mil. Inicialmente, esse recurso era para a área da saúde, mas houve um erro na indicação da emenda e esse recurso agora vai para a área de infraestrutura. A prefeitura até já solicitou via sistema do governo federal recap. Né? Eu acho que é um item importante. Matão tem problema hoje de asfalto e precisa de recap. Então é importante a gente destacar as entidades também, que a gente conseguiu de alguma forma trabalhar pelas entidades. O hospital nós já conseguimos trazer recurso do Rodrigo Garcia.
para a APAI, já veio recurso cerca de 80 mil para a APAI, 40 mil para a Associação Antialcoólica, foi comprado uma Kombi, né, um veículo para poder transportar as famílias que ali são atendidas. A Associação dos Deficientes Visuais também recebeu. O Fantic, lá no projeto de esportes dele, nós destinamos uma emenda de 50 mil reais, né? E acho que a grande obra, né, a maior conquista que nós tivemos aqui para a cidade, e posso dizer com muito orgulho que contribuí para isso, é a reforma e ampliação da ETEC. Eu era coordenador de ensino técnico, tecnológico e profissionalizante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E as ETECs e SFATECs ficam nesta coordenadoria, né? E eu era membro do Conselho Deliberativo do Centro Paula Souza. E pude contribuir, pude pleitear junto ao Rodrigo, que não mediu esforços para que isso acontecesse, né? Agora, nenhuma dessas conquistas, e acho que em política é importante a gente deixar claro isso, a gente tem que deixar transparente que nada se faz sozinho, né? O Carlos, que é o diretor da ETEC, eu me lembro que um dia ele convidou a gente para ir lá na ETEC, e eu que já conhecia, eu estudei naquele prédio, eu estudei no Henrique Morato, e na 8ª série acabei mudando para o Inocêncio da Costa. E o Inocêncio, como estava em reforma, ocupava o prédio ali onde hoje é a ETEC. Então eu estudei naquelas salas de aula e a gente viu que de fato poderia ter muita melhora ali. Então o Carlos e a equipe da ETEC, eles foram fundamentais, Daércio, para nos ajudar a construir os projetos, para viabilizar essa parte técnica, né? Eu lembro que à época a prefeitura também contribuiu, acho que ajudou num projeto de sondagem, se não me falha a memória, né? Então veja que é feito a várias mãos. O Rodrigo Garcia nos ajudou a defender os recursos para que a obra fosse iniciada. Depois o Rodrigo acabou saindo da secretaria. Quem assumiu a secretaria foi o Márcio França, que hoje é o nosso governador. Contribuiu também mantendo os recursos para que a obra continuasse. Então, veja que é somatório de esforços, né? E eu fico feliz de poder fazer de alguma forma, essa intermediação, de ter feito essa representação das demandas do município junto ao governo do estado. Isso foi possível porque eu estava lá, né? Agora, naturalmente que se eleito deputado se for eleito, isso muito mais a gente vai poder fazer, né? Então, acho que o esforço para que Matão seja atendida, para que as coisas aconteçam, para que a gente possa contribuir para a melhoria do nosso município, eu sempre me procurei me pautar disso, me dediquei muito para que Matão nunca ficasse de fora por onde passei, independente de quem estivesse no governo, porque eu entendo que as eleições duram 3 meses, agora menos até, mas acabou a eleição, o Matão está aqui, o Matão tem suas demandas e a gente, como cidadão, como quem ama a cidade, deve dar a contribuição. Ah, foi pouco? Eu somando aqui, até ontem, me preparando um pouco para vir aqui nesse bate-papo nosso, os recursos que eu consegui com o apoio de muita gente, não foi sozinho não, com o apoio dos vereadores aqui de Matão, com o apoio do deputado Rodrigo Garcia, com o apoio do governador Geraldo Alckmin, minha época, né? Chega a mais de 12 milhões de reais, Daércio, né? A gente tem aí 7 milhões da ETEC, as creches, né? A creche escola, que agora parece que vai começar a obra, que a gente conseguiu esse recurso quando o Rodrigo ainda era secretário de Desenvolvimento Social, 500 mil para o Centro Dia do Idoso, 250 mil para o Centro de Convivência do Idoso, a reforma e ampliação da ETEC, os recursos para as entidades, emendas agora, recentes aqui, para a própria prefeitura, para poder fazer aí o recap, para poder comprar medicamento, enfim. Eu tenho procurado contribuir com a cidade, me dediquei muito nesses anos. Eu acho que hoje, dada a minha formação pessoal, dada a experiência profissional que tive junto ao governo do estado desde 2011, acho que tenho condições de representar Matão, de representar a região e de fazer um bom trabalho. É óbvio que isso depende da população entender esse processo, da população entender que nós passamos por um momento de renovação na política. Eu tenho 38 anos, nunca tive mandato, mas me sinto muito preparado para isso, né? Acho que ser candidato a prefeito 3 vezes no município, fica claro o carinho, fica claro o amor, fica clara a dedicação e a contribuição que eu pretendo dar para esta cidade e para a região agora. Bom, e é bom lembrar que nesse caso, então, você é pré-candidato, é bom dizer isso. Tem que ter convenção e tudo mais, uma série de Tem formalidades a serem cumpridas aí, né? Mas pelo que vejo, você, então, ao desincompatibilizar e tudo mais, você disse sim, né? Portanto, se coloca numa situação de pré-candidato, e aí tem as convenções e tudo mais, para mais adiante aí. O teu partido, como é que vai ficar aqui no governo do estado, hein, em relação às eleições para governador? Olha, Daércio, o Democratas hoje, ele
o Democratas acho que foi coerente ao longo de todos esses anos, né? O Democratas manteve a sua conduta, manteve a sua postura. Houve um racha lá atrás quando se criou o PSD, mas o Democratas continuou defendendo aquilo que sempre defendeu, né? Continuou mantendo a sua posição. Eu acho que sofreu por conta dessa coerência, mas hoje ele é beneficiado por conta dessa coerência. É o partido que mais cresceu na Câmara Federal, né? A gente saiu de 28 deputados para 46 deputados. Hoje a gente tem no estado de São Paulo uma grande liderança, que é o Rodrigo Garcia. Acho que o Matão conhece, Matão acreditou no Rodrigo e ele retribuiu essa confiança, esse trabalho, com dedicação. A gente hoje está num grupo alinhado com o PP, né? O Democratas e o PP estadualmente devem caminhar juntos. O Rodrigo recebeu aí convite para ser vice do Márcio França, que é hoje o atual governador. Recebeu convite para ser vice do SCAF, que provavelmente vai disputar o governo do estado pelo PMDB. E também recebeu convites do Dória, né? Então ele pode aí... ainda não há uma decisão, porque nós temos nacionalmente o Rodrigo Maia como pré-candidato a presidente da República. Então essas articulações nacionais ainda impossibilitam que a decisão estadual aconteça. Mas eu tenho convicção que o Rodrigo vai se posicionar de maneira... Pode ser vice... Pode ser vice, pode ser candidato ao Senado, né? Também a vaga de Senado é uma outra alternativa que se tem, mas caminha para que ele não seja mais candidato a deputado federal. Tá, mas o candidato próprio a governador, não. Candidato a governador, ele deve compor. O Democratas deve compor com essas lideranças que se apresentaram. É um jogo complicado, né? Eu estava vendo o Márcio França outro dia. Que confusão. Eu acho que ele é um dos que mais agradeceu a desistência do Joaquim Barbosa, né? Porque ele ia ter que apoiar o partido dele, se o Joaquim fosse candidato, e o seu padrinho Alckmin. Olha a situação que ia ficar aí, né? Dentro desses embates aí, que é federal, mas nos municípios, nos estados também, você não pode ser tão incoerente, né? Apoia uma coisa para federal, outra coisa completamente inversa para estadual. É uma eleição mais complicada mesmo, né? E em nível nacional, para onde caminha o DEM? Olha, Décio, hoje o DEM tem um pré-candidato, que é o Rodrigo Maia, né? Mas tem que se conversado também. Eu acho que o Democrata... Eu acho que quando você olha a política nacional e a política estadual, a divisão histórica, né, de esquerda, direita e centro, né? Eu acho que essas forças de centro-direita, elas devem acabar... Essa é uma opinião pessoal, né? Elas devem acabar no final se compondo para poder ter uma condição, uma viabilidade eleitoral maior. Eu acho que o Brasil passa por um momento muito difícil. Eu, como toda a população, fico indignado com os absurdos que a gente vê de níveis de corrupção, de distanciamento da realidade que o Brasil vive, da política da realidade que o Brasil vive, né? A gente tem políticos que até pouco tempo atrás importantes, hoje estão presos. Nós temos um ex-presidente preso. Aqui não vou fazer juízo de valor e nem julgar nada, mas é um fato... Um presidente que deveria estar... Desculpe. O simbolismo disso é muito grande. 6 ministros dele também? E o meu posicionamento em relação a isso é de indignação como a população. Não dá mais para ter esse nível de exposição, Você acha que vai mudar, hein? Daércio, eu acredito que vai mudar. O povo está sinalizando que quer gente de nome limpo. O que, aliás, favoreceria você, que tem uma história já política, mas um nome preservado e limpo. Mas, isso parece uma condição sine qua non, ou pelo menos uma das condições mais levadas a ser. Na boca do povo, no momento, na hora do voto, não sei. Se o povo vai dar uma limpada mesmo ou não vai. Olha, Décio, eu pessoalmente acredito que a população está cansada de ver tanto desmando, né? Você vê tanta corrupção, você vê malas e malas de dinheiro e a população sem remédio no posto de saúde. Isso não dá mais para admitir. A qualidade dos serviços públicos precisa melhorar, a população precisa ser melhor atendida. E eu enxergo que nós estamos num momento, o Brasil passa por um momento onde uma geração de políticos está sendo de alguma forma aposentada, né? Uma troca de geração. E entendo que o Democratas, e não é porque eu estou no Democratas não, sai na frente disso. Você vê as lideranças dos Democratas hoje, são pessoas mais jovens, né? Uma nova geração da política, ideia nova. Tanto é que o nosso slogan é "O mundo mudou" e o Democratas também. A gente está entendendo essa mudança. E nós vamos caminhar no sentido de representar os anseios da população.
O Estado não dá para ser mais do tamanho que é. Nós precisamos diminuir o Estado e prestar um serviço melhor, né? A qualidade dos serviços públicos hoje é lastimável. O nível de corrupção que se liga e assiste aos jornais todos os dias é uma vergonha para esse país. E nós não podemos aceitar isso. Eu me indigno com essas posições e, como você bem colocou, já tenho aí experiência política por ter sido candidato, mas tenho um nome limpo, sou ficha limpa, trabalho com seriedade, né? E até muitas pessoas, mas o Neto foi trabalhar em São Paulo, né? O Neto não está em Matão. E eu não, até entendo essa crítica, essa posição, né? Mas o que eu quero dizer para as pessoas de Matão é que o Neto ir trabalhar em São Paulo é como um pai de família que vai correr atrás do sustento da sua família. Eu escolhi a gestão pública como profissão. Como é que a gente atua na gestão pública no município? Eu me coloquei como candidato a prefeito exatamente para poder aplicar a carreira que escolhi para mim. Mas essa oportunidade de ir para São Paulo, de trabalhar lá, de poder pagar as contas, né? De poder sustentar meu filho, de poder sustentar minha esposa, esse esforço profissional é que me gerou. E acho que como consequência disso também, eu posso dizer que esses mais de 12 milhões que nós conseguimos para Matão também é resultado disso. Então o Neto foi atrás de trabalhar, de pagar suas contas. Eu não sou político profissional, Décio, né? Como muitos por aí são. Eu não sou político profissional. Eu poderia ter um cargo de assessor lá, de qualquer coisa, e ficar aqui em Matão fazendo político o dia todo. Mas isso para mim também é corrupção. E eu não aceito. Acho que tem que ter uma conduta ética, uma conduta moral. Se eu recebo para trabalhar, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar naquilo que eu estudei, eu quero trabalhar naquilo que eu me preparei. E essa oportunidade eu tive junto com o Rodrigo, junto com o governador Geraldo Alckmin, participando ativamente dessa gestão, né? Então eu acho que a lisura, a ética, a moral começa nesses pequenos atos, né? E defendo com unhas e dentes que isso tudo seja apurado. O Brasil precisa passar limpo e peço à população que avalie na hora de votar. A arma que a gente tem é o voto. É isso mesmo. Que não é tão desimportante assim, né? Dizia o poeta, desimportante. Ele é tão importante que tem político que até compra. Não compra nada de você. Nada. Mas o teu voto tem político que tenta até comprar, para você ter uma ideia de como ele é importante e valioso. Neto, muitíssimo obrigado. Ficamos sabendo. Realmente essa sua pretensão. Para isso, você já está se preparando, mas portanto, pré-candidato a deputado estadual por Matão, restando todos os passos aí de convenções, essas coisas todas. Muito obrigado por sua presença e um bom dia. Olha, Décio, um bom dia a você, um bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Eu tenho feito aqui, tenho usado esse teu espaço e agradeço demais esse convite. Acho que pra gente é muito importante deixar as coisas claras. O meu compromisso, mais uma vez, é com a população de Matão, é com a cidade. Eu acredito que nós podemos ter uma representatividade muito maior, elegendo um deputado aqui de Matão. Eu acho que vou trabalhar com muita determinação, com muito afinco nesse processo e não tenha dúvidas que as conquistas que nós conquistamos, né, aquilo que nós fizemos junto com o Rodrigo Garcia, junto com os deputados aqui que eu sempre trabalhei, serão muito maiores a gente tendo o apoio da população de Matão. Matão pode ter um deputado, Matão pode ter um deputado estadual. A população é importante que se conscientize disso, como você bem falou, tem gente que quer comprar o voto dessas pessoas, da população, mas o voto não tem preço, o voto tem consequência. E você que está nos ouvindo hoje, pensa, reflita sobre isso. Matão, mais de 200 candidatos tiveram voto na cidade. Quais trabalharam pela cidade? Quais fizeram pela cidade? Eu, com muita franqueza, fiz a minha parte, espero poder fazer muito mais. Quero fazer muito mais pela cidade, fazer muito mais pela região, trabalhar com muita determinação, com muita transparência, com seriedade, com idoneidade, sem problema, sem rolo, né? Acho que essa é uma conduta que eu escolhi para minha vida e é assim que a gente vai conduzir. Ok. Muito obrigado, Neto, mais uma vez e bom dia. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe. Um grande abraço.